Cartoleiros e cartoleiras, vamos ao vídeo de dicas da 19ª rodada, mas antes um recado. Neste sábado, depois que o mercado fechar, vou fazer um vídeo falando sobre o campeonato, divulgando a divisão dos grupos, dando uma repassada nas regras, vou falar sobre as divisões, pontuações, subir de divisão, rebaixamento, ok? Lembrando que o campeonato de times começa na próxima rodada, na 20ª, ou seja, esta rodada de agora não computa nada para o campeonato nem para o ranqueamento. Quem ainda não conferiu a divisão que o seu time está, acesse www.gazetadocartola.com, na aba Campeonatos, vá em ranqueamento. Aos times que não se inscreveram ou que não pegaram classificação, sábado, depois que o mercado fechar, eu estarei falando sobre a abertura de novas vagas, tão logo surjam estas oportunidades. Vamos então às dicas desta rodada. Lembrando a todos que o vídeo é gravado com antecedência, então é bom entrar no Cartola pouco antes do mercado fechar para conferir se todos os jogadores do seu time jogam. Na rodada passada eu fiz a loteca da Gazeta, 3 times terminaram empatados, acertaram 8 palpites, o Brasil Valente e o Manchester City entraram em contato comigo também, mas por motivos pessoais deles não puderam participar do vídeo. Então apresento o Luiz, cartola do time Fla Rochelle. Luiz, flamenguista, antes de mais nada, gostaria que você se apresentasse. Olá você, olá a todos os cartoleiros que estão aí acompanhando o nosso vídeo. Bom, meu nome é Luiz Henrique, atualmente eu moro em Balneário Camboriú, litoral norte de Santa Catarina, tenho 35 anos, sou natural do estado de São Paulo, também de litoral, né? Eu jogo cartola há aproximadamente 8, 9 anos, mas atualmente é que eu tenho me dado bem no cartola, né? Bom, e o nome do seu time, Fla Rochelle, alguma homenagem especial? Como você já disse, eu sou flamenguista, mas também tem a ver com o primeiro nome de uma pessoa muito especial que batiza também o sobrenome do meu time, né? Meu grande amor. Essa é a homenagem que eu fiz a ela e ao Flamengo ao mesmo tempo. Bom, antes da gente sair escalando nossos times no Cartola, vamos analisar os confrontos. Na semana passada você mandou muito bem na loteca da Gazeta, então hoje espero que você repita o seu índice de acertos, hein? Na minha opinião, temos 2 jogos equilibrados, Flamengo e Grêmio, Fluminense e Cruzeiro. E considero os favoritos da rodada, São Paulo, Santos, Inter e Atlético Mineiro. Como você me disse fora do ar que quase foi radialista, aproveite para matar sua vontade agora e dê sua opinião como se fosse radialista. Quanto ao confronto entre São Paulo e o Sport, eu também dou um leve favoritismo para o São Paulo. Agora eu gostaria de ressaltar muito um jogo que eu acho muito equilibrado também, que é o jogo entre Atlético Mineiro e Botafogo. Outro jogo que vai dar muito o que falar vai ser o jogo entre Goiás e a Chapecoense. Agora, quanto ao jogo do Corinthians e o Criciúma, para mim, o favorito é inteiramente o time da capital paulista. Isso, análise para o jogo Atlético Paranaense e Palmeiras. O Atlético, quando vence, não convence, e o Palmeiras está a uma posição de entrar na zona de rebaixamento. Há 2 questões que tem que se levantar neste jogo. Primeiro, é o retorno da torcida também para o Campeonato Brasileiro. Ela voltou nesse meio de semana no jogo da Copa do Brasil, mas agora ela vem do Campeonato Brasileiro. Esse é um ponto positivo para o Atlético Paranaense. Porém, o Palmeiras agora vem com carga nova, com Dorival Júnior como seu novo técnico, e pode ser que os jogadores tenham um novo ânimo. Eu só queria dar uma ressaltadinha também para o jogo entre Bahia e o Coritiba lá na Fonte Nova. Tudo pode acontecer, porém eu creio que o Bahia tem um favoritismo pequeno, visto os jogos que ele fez no Sul e se deu muito bem. Flamengo e Grêmio. Flamengo e Grêmio, eu creio um leve favoritismo para o Flamengo devido ao grande número de torcedores que já compraram ingresso, e nós sabemos que a torcida do Flamengo carrega o time. Santos e Vitória. Indiscutível, o Santos é total favorito. Para mim, o Santos vence e vence com uma boa margem de gols. Chapecoense e Goiás. Chapecoense e Goiás, para mim é uma incógnita, eu apostaria no empate. Fluminense e Cruzeiro. Para mim é um leve favoritismo do Fluminense, creio que seja um jogo apertado, mas que o Fluminense leve.
Por enquanto está ótimo, mas eu quero aproveitar agora para falar de goleiros. Você apontou alguns times favoritos na rodada, e aí eu te pergunto, na hora de escalar o seu goleiro, você pega esses favoritos, pega os que jogam fora de casa contra times fortes, ou tem alguma outra estratégia? Bom, para goleiros, eu gosto muito de escalar goleiros em que eu vejo que ele tem uma média boa, né? Porque goleiro nem sempre imita, nem sempre tem saldo de gols. Então eu vejo por aqueles que têm uma média já bem boa, mesmo que não seja mito. Nessa rodada, você ainda está indeciso entre 2, 3 goleiros? Já decidiu o teu? Qual que você recomenda? Todo mundo sabe que o Thiago Volpe é o goleiro das defesas difíceis, né? Então ele é um dos goleiros que eu indico para essa rodada. Outro goleiro que eu acho muito bom para apostar nessa rodada, para quem acha que o Grêmio é o favorito, é o Marcelo Groi. Para quem acha que o Flamengo é o favorito, Paulo Vitor é uma boa opção. E o Everton também, eu acho que ele também é uma boa opção para essa rodada. Bom, agora vou dar aqui meus palpites de goleiro. Paulo Vitor ou Marcelo Groi? Muito provavelmente eu acho que o mito no gol saia desse jogo. São os que têm melhores médias no Cartola, porém não deixa de ser arriscado. São goleiros que, se você colocar no teu time, com certeza terá aí fortes emoções. O Thiago Volpe, que o Luiz citou, também pontua muito bem, principalmente quando joga fora de casa. Porém, neste jogo especificamente, eu considero um alto risco. E recomendo também ou o Renan ou o Danilo. Renan do Goiás e Danilo da Chapecoense. São boas apostas, tanto para valorizar, assim como o Fábio, goleiro do Cruzeiro, que vinha muito bem, negativou agora e pode ser uma ótima opção para quem tem cartoletas e quer um pouquinho a mais. E destaco o Aranha do Santos, até pelo adversário que vai enfrentar, que é o Vitória. Chegamos então nas laterais, e a primeira pergunta que eu faço para o Luiz. Luiz, normalmente quando você escala um time no Cartola, você costuma fazer esquemas com laterais, sem laterais, depende da rodada? Isso aí depende da rodada, depende dos confrontos, né? Já fiz de ter 2 laterais do mesmo time e bem, e já tive laterais também que foram bem cotados e infelizmente não foram também, ou por contusão, ou então por um esquema tático do time adversário que acabou anulando, mas isso aí depende muito da rodada. Bom, na minha opinião, nesta rodada eu considero uma excelente opção o Cicinho, lateral do Santos, e também o Fabrício do Internacional. Só gostaria de lembrar vocês que o Fabrício não é nenhum Wellington Silva, ok? Então não ache que você vai colocar o Fabrício e que ele vai pontuar a mesma coisa do que o Wellington Silva vinha pontuando. Pode até acontecer, mas não vá com essa pretensão. O Gilberto, que é o outro lateral que está como provável do Internacional, os números dele não são bons e isso faz com que eu não indique ele. Uma opção bacana, que inclusive eu já peguei para o time da Gazeta do Cartola em algumas outras rodadas e que eu acho um bom jogador, é o Fabiano, da Chapecoense. Ele tem picos muito bons aqui no Cartola e vai valorizar com certeza. Já o Rodrigo Biro faz algumas partidas que não joga, a última pontuação dele é -2, porém ele não tem uma média tão boa como outros laterais. Luiz, o que você recomenda de laterais para essa rodada? Já decidiu? Tá em dúvida ainda? Vai de lateral? Não vai? E quais são as melhores opções? Pelos laterais que você falou, são opções muito válidas, são opções que devem ser muito bem estudadas. Eu acho que do Fluminense, talvez o Bruno seja uma opção boa também, tá? E no Flamengo, eu acho que o João Paulo vem vindo numa crescente boa. João Paulo, que tem cruzamentos muito bons, eu acho que ele também é uma boa. Talvez o Fábio Santos do Corinthians,
que ele vem negativo de 1,5, desvalorizou 1,66, seja uma boa para valorizar, né? Já que ele joga contra o Criciúma e, na minha opinião, o Corinthians é o franco favorito contra o Criciúma. Eu achei poucas opções nas laterais, alguns estão valorizados como Mike, outros estão machucados ou suspensos ou no banco de reservas ou servindo seleções como Álvaro Pereira. Então quem quiser optar por 3 zagueiros, eu apenas sugiro que não sejam 2 do mesmo time. Principalmente se for do mesmo time do seu goleiro também. Isso evitaria que seu time perdesse 15 pontos com apenas um gol do adversário. Ao fã-clube do Dedé é uma das poucas rodadas que ele vem de pontuação baixa, hein? Uma opção boa para valorizar, se jogar, se for confirmado, é o Chicão do Flamengo, cuja última partida dele que vale é -4. O Edu Dracena do Santos sempre é um dos zagueiros mais escalados e nessa rodada também está muito bom para valorizar. E 2 opções alternativas seriam aí o Fábio Ferreira do Criciúma, que independente de saldo de gols, pontua bem também às vezes por causa das roubadas de bola, e o Kleberson do Atlético Paranaense. Sempre que eu vou com ele, ele acaba não pontuando no meu time, mas é um zagueiro que costuma fazer gols. Ele já tem 3 gols marcados no Campeonato Brasileiro, o que é muito bom para um zagueiro aqui no Cartola. Luiz, sobre zagueiros, você fez alguma avaliação? Já apontou alguns que com certeza estarão no seu time? Ou você ainda está em dúvida? Bom, quanto a zagueiros, um que é titular para mim, não por ser do meu time, mas aqui ele vem muito bem, é o Marcelo do Flamengo, que até agora, em todas as rodadas que ele participou, que foram 7, ele não negativou em nenhuma. Agora, o Tite do Bahia, para mim, é uma boa opção também. Ou o Pedro Jeromel, ou então o Rodolfo ainda melhor do que o Pedro Jeromel, eu creio que seja uma opção melhor ainda. Eu acho que o Grêmio, para quem for apostar no Grêmio, um desses 2 zagueiros são uma boa opção. O David Braz também, que vem desvalorizado e pega o Vitória, também eu acho uma boa opção. E também o Douglas Grolli da Chapecoense, que eu acho também que é uma boa opção para quem gosta do sistema da Chapecoense. Chapecoense sempre pontua bem na defesa, né? Um dado interessante, você mencionou o Tite do Bahia, é que o Bahia vai jogar contra o Coritiba, e a última partida do Coritiba mitou toda a defesa do Atlético Mineiro. Cada jogo é um jogo, mas vale a pena pensar. E após a gente quebrar a cabeça querendo saber qual o melhor sistema defensivo para o nosso time, pensando também em não levar gols, né? Chegou uma das partes boas do Cartola, o meio-campo. Você manda bem no meio-campo, Luiz? Geralmente o meio-campo é onde eu consigo tirar minhas maiores pontuações. Porém, hoje, nessa rodada e na próxima, a gente vai ter um quezinho a menos, que os nossos xodós Everton Ribeiro e Ricardo Goulart estão na seleção. E você opta pelos jogadores de meio campo que são especialistas em roubar bola, ou aqueles outros que são mais especialistas em dar assistências e marcar gols, ou você faz uma mescla? Olha, geralmente meu meio campo vai com aqueles clássicos camisa 10, né? Nessa rodada, por exemplo, nós temos o São Paulo enfrentando o Sport. E pelo lado do São Paulo a gente tem o Paulo Henrique Ganso e o Kaká. O Kaká vem decepcionando, o Paulo Henrique Ganso não. É o rei das assistências. Ele é uma boa para essa rodada? Paulo Henrique Ganso, ele é uma boa sim, né? E como você disse, é o rei das assistências. Vem com uma média muito boa e pega o Sport, que para mim não é um time que vá fazer frente ao São Paulo no Morumbi. No Inter de Porto Alegre temos o D'Alessandro, um clássico camisa 10, e o Williams, que voltou a pontuar bem que nem no ano passado. O D'Alê custa mais, o Williams vem de 15,60, foram 9 roubadas de bola. Ótimas opções de novo. 2 confrontos equilibrados, Flamengo e Grêmio, Fluminense e Cruzeiro. Sempre tivemos boas opções nesses times para o meio campo. Felipe Bastos no Grêmio, Conca e Cícero no Fluminense, Cruzeiro dispensa comentários. Luiz, que análise você faz de meio campo nesses times aqui? Flamengo, Grêmio, Fluminense e Cruzeiro. No jogo entre Grêmio e Flamengo, eu acho que o Zé Roberto também, apesar de ter sempre jogado nos últimos jogos na lateral, né, tendo uma desvalorização de menos 2,12, é uma boa opção para quem quiser valorizar.
E o outro é o Júlio Batista, que eu acredito também, pelo lado do Cruzeiro, que seja uma boa opção. Já no lado do Fluminense, você já citou o Conca e o Cícero, que eu também acho que sejam excelentes opções. E digo mais, na minha opinião, o Fluminense ganha o meio de campo contra o Cruzeiro, visto que o Conca e o Cícero, na minha opinião, são mais habilidosos do que, por exemplo, o Newton e o Júlio Batista. E antes da gente partir para o ataque, queria passar aqui mais algumas referências com relação ao meio-campo. Uma delas, o Dátulo. Eu acredito num favoritismo do Atlético Mineiro contra o Botafogo e recomendo o Dátulo. Para aqueles cartoleiros que gostam de um meio-campo mais roubador de bola, vou citar dois. O Arouca do Santos é uma boa rodada para estar colocando ele no time, visto que o Santos é favorito contra o Vitória. E outro jogador que vem me impressionando muito, o Denilson do São Paulo. Olha as últimas pontuações que ele fez no Cartola. Então, tende a fazer mais um excelente jogo e trazer boas pontuações para os times. Muita gente está escalando o Jadson e eu não indico o Jadson dessa vez. Me dei mal com ele algumas vezes, depois me recuperei um pouquinho nesta rodada aqui, ó. Mas, mesmo assim, acho que ele ainda tem um saldo negativo. Luiz, com tantos jogadores assim no meio-campo, tem alguma outra observação que você gostaria de fazer? Algum jogador que passou batido? Acredito que o Renato Augusto seja uma opção também pelo lado do Corinthians. Nós andamos vendo aí algumas entrevistas do Mano Menezes, que o Petros, apesar dele estar como provável, ele queria preservar por causa da punição que ele havia recebido. Outro também que eu destaco do Corinthians é o Ferrugem, né? Agora, quanto ao Botafogo e Atlético Mineiro, o Dátulo está na minha geladeira, ainda está um bom tempo na minha geladeira, e o Gabriel do Botafogo eu creio que possa fazer uma boa pontuação. Chegamos na parte dos atacantes, e cuidado com o ataque de São Paulo. As últimas notícias revelam que Luiz Fabiano pode até ser relacionado, mas não deve jogar. Então eu indicaria o Allan Kardec mesmo, ou até o Alexandre Pato, tá? Mas ficar atento aos sites esportivos até a hora do mercado fechar. Até porque se o Fabuloso for jogar, tem que ver também quem sai. Por hora, Allan Kardec ou Alexandre Pato, ótimas opções. A bucha do jogo entre Fluminense e Cruzeiro, eu vou deixar com o Luiz. Luiz, e no ataque aí para esse jogo? Que bucha, hein? Meu Deus. Bom, Marcelo Moreno mitou na semana passada, né? Teve uma boa valorização também. Porém, quem acha que o Cruzeiro é favorito, Marcelo Moreno vem numa crescente muito boa, é uma excelente opção. Do outro lado, nós temos o nosso Fred, o Dom Fredon, também é uma boa opção para quem acha que o Fluminense é o favorito. Para mim foi uma bucha, né? Não sei ainda se qual dos dois eu vou escolher ou se eu vou partir para algum outro jogo. Vejo aqui também um jogador que é muito escalado pelos cartoleiros, o Rafael Moura. Ele tá suspenso do meu time, mas para essa rodada é uma ótima opção. E no jogo entre Santos e Vitória, temos Leandro Damião, Thiago Ribeiro e Gabriel. Luiz, desses três atacantes aqui do Santos, um é ótima opção. Você tem preferência por algum deles? A minha preferência é o Gabigol. Atlético Mineiro e Botafogo, quando terminou a Copa, voltou Fred, voltou Jô, os dois estavam em baixa, o Fred está começando a se redimir com a torcida do Fluminense, mas o Jô ainda não. Porém, para essa rodada, eu acho uma opção válida. Porém, no Atlético, eu ainda creio que o Luan seja uma melhor opção. O Luan, na minha opinião, é um jogador mais habilidoso, tem mais velocidade, né? O Jô, o ano passado, ele se dava muito bem, por causa do Ronaldinho Gaúcho. Como nesse ano não tem quem coloque aquela bola perfeita na cabeça dele, eu acho que o Luan seria uma opção mais viável no Atlético Mineiro. E para finalizar o ataque, muitos palmeirenses estão confiantes no Henrique. Outros que acreditam na vitória do Atlético Paranaense se veem aqui obrigado a escalar o Marcelo de novo, porém ele não vem fazendo boas pontuações, é uma pena. E um jogador que é meu talismã da sorte, quando eu coloco ele, ele vai bem, hein? É o Thiago Luiz, da Chapecoense.
se recuperou de contusão, vai voltar a jogar e acaba sendo uma alternativa boa. E outros apostando no Bruno Rangel. Maioria aqui acreditando que a Chapecoense é favorita contra o Goiás. O Eric fez 3 gols muito estranhos na rodada passada. Eu torço para que ele seja um atacante que dê muitas alegrias para nós cartoleiros. Porém, apostar nele nesta rodada aqui seria risco total, faria você perder muitas cartoletas caso não vingue. Mais alguma dica para o ataque ou vamos para os técnicos? Bahia e Curitiba. Eu creio que o Bahia seja o grande favorito, né, nessa rodada. O Curitiba que vem de uma eliminação na Copa do Brasil, e o Bahia, pelo contrário, como ele fez bons jogos no Sul, contra os 2 grandes do Rio Grande do Sul, eu creio que ele seja o grande favorito. Então, ou Chiesa ou o Rafinha. Eu sei que você é flamenguista, eu não tenho nada contra o Flamengo. No vídeo passado eu toquei o hino do Flamengo em homenagem a essa bela campanha de recuperação que o Flamengo vem fazendo, mas eu vou dar uma cutucada agora, eu tenho esse direito aqui. No meio de semana, o Alexandro marcou gols. Um deles, na minha opinião, não foi pênalti. Mas e aí, Flamengo e Grêmio, você optaria por um atacante do Flamengo, o Alexandro, no caso, ou não? E concorda comigo sobre o resultado do meio de semana? Concordo plenamente, eu sou flamenguista, mas eu não sou uma pessoa clubista, né? Eu não sou fanático, assim. Amo o meu Flamengo de paixão, sofro quando ele perde, quando ele tá mal, choro de alegria quando ele é campeão, mas eu sou uma pessoa também que vou pelo que é correto. Realmente o pênalti contra o Curitiba, o segundo, não existiu, assim como também houve erros contra o Flamengo neste jogo de antes de ontem, e também houve erros também lá no Couto Pereira. Mas são coisas do futebol, a gente não pode estar aí esculhambando por causa de um jogo ou outro. Porém, o Alexandro, ele é uma boa pedida, já que o ataque também do Grêmio está sem o Barcos. Então, tendo como atacante o Dudu, eu não conheço esse Dudu, eu acho que o Alexandro, para quem quer apostar nesse jogo, seja a melhor opção. Finalizando as dicas da 19ª rodada, chegamos nos técnicos. E como eu acho que técnico a gente sempre tem que optar por aqueles que consideram os maiores favoritos da rodada, eu indicaria o Muricy Ramalho ou o Wenderson Moreira pelo Santos, ou até mesmo o Abel Braga pelo Internacional. Você vai ficar em um desses 3 ou vai ser um pouco mais arrojado, Luiz? Esses 3, para mim, são realmente as opções mais cotadas, as que podem ter maiores pontuações. Bom, antes de me despedir do Luiz, quero dizer que recebi muitos pedidos de abraços, vou dividir em 2 partes, alguns agora e outros no vídeo de sábado, quando eu vou falar do campeonato. Hoje o abraço vai pro Leandro, cartoleiro do Madball FC. O Henrico Rossi fez aniversário quarta-feira, ele fala que eu sou o pai cartoleiro dele, então meus parabéns em dobro e muitas felicidades, ele mitou na rodada passada. Um abraço pro Brasil Valente e pro Thiago FC, pro Lucas Lima, torcedor do esporte. Setembro é mês de aniversário do Eric Brenner, cartoleiro do Forever Galo FC, então parabéns a ele e tudo de bom são os votos da Gazeta do Cartola. Um abraço pro Cauê Henrique e todos os times participantes da Liga Tops de Elite. O Daniel tá feliz que o irmão dele, o Danilo, do time Amigos do Ademar FC, saiu do time dos solteiros e foi pro time dos casados. Um abraço pra ele nesta nova vida e pra esposa Maiara, que estão sempre ligados no canal Gazeta do Cartola. O Weasley tá mandando bem numa liga a dinheiro lá em Rio Branco, no Acre, parabéns. Maloqueiros GFBPA também não perde nenhum vídeo da Gazeta, obrigado pelo carinho. Vitor Alves acompanha a gente de lá de longe, ele está em Portugal e está dizendo grande trabalho, grandes dicas, está entre os 500 da Liga Nacional. Um abraço também para o Rodrigo, da Liga Conhaque do Faustão de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E no sábado eu prometo a segunda parte dos abraços. Luiz, agradecendo sua presença neste vídeo, alguma consideração final? Bom, Michel, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de você ter dado
a mais um cartoleiro de estar aqui, no caso agora fui eu. É sempre legal a gente ver cartoleiros participando do vídeo de dicas, agrega mais para o vídeo, além de entusiasmar a gente de estar participando ainda mais junto à Gazeta do Cartola, né, na Liga. Gostaria de deixar um abraço a todos os cartoleiros, aqueles cartoleiros que sempre estão lá com a gente no Skype conversando, o pessoal que está lá no chat do site Gazeta do Cartola, e especialmente também para o meu amor, claro, ela não poderia faltar, né? Então, deixo aqui para você, meu amor, um grande beijo, um grande abraço para você, dizer que eu te amo muito. Nós completamos na semana passada, no final de semana passado, 4 anos juntos, não é para qualquer um. E deixar também lá para o pessoal de São Sebastião, minha terra natal, que tem duas ligas lá. A Liga da Vila Amélia e a Liga de São Sebastião Oficial. Um abraço aí para vocês de São Sebastião que estiverem acompanhando o Gazeta do Cartola. E vamos pro campeonato, né? Luiz, brigadão, até a próxima. Obrigado, Michel, até a próxima. Espero estar aí participando novamente, tá? E um abraço a todos os cartoleiros. Vamos lá. Boa sorte a todos no campeonato que começa agora.